E aí pessoal, beleza? Tranquilo, gente? Só hoje eu vou trazer aqui, como presente de Natal, uma revisão, tá, do conteúdo da segunda parte da disciplina, que envolve basicamente SQL, né, e o Postgres, que foi o banco de dados que a gente utilizou durante essa disciplina, tá? Eu vou falar de vários assuntos que foram discutidos, talvez alguns não sejam mencionados, né, porque posso passar batido, esqueci, mas acredito que 80% do que a gente falou vai ser revisado, né? Então serve como uma revisão aqui para a prova, tá? Então, primeiramente aqui a gente tem um PGAdmin. Eu estou usando, mais uma vez eu falo, a versão mais antiga, a versão 3, eu já estava aqui com ela instalada. Eu tinha baixado uma versão mais recente, mostrei para vocês, mas não tem problema, tanto aqui, ó, tem uma versão Postgres, o Postgres 9.3, né, o PGAdmin, que é a versão 3, e o Postgres 15, eu baixei e mostrei para vocês como é que a gente pode instalar, é simples, cada um numa porta diferente, né, do meu computador. Primeiro padrão 5432, o segundo foi para 5433. Esses caras aqui são servidores, né? Esses caras aqui são servidores. Eu vou abrir aqui alguns bancos de dados que a gente criou, tá? Esse banco de dados, o sistema tênis, que a gente criou com 5 tabelas, né? Onde a gente tinha o tenista, que tem identificação dele, que foi, eu vou até clicar aqui para a gente revisar o código do Create Table, né? A gente criou a tabela tenista, em que o ID é do tipo serial, not null. Aqui eu ainda não tinha chave primária nele, né? Não estou definindo ainda, mas a gente sabe que vai ser. O serial é aquele tipo auto-incrementável, né? Ele é criado no banco de dados uma sequência aqui, ó, tenista ID sec, tá vendo? Para esse campo, então essa sequência vai estar sempre incrementando o valor desse campo, né? Você não vai ter que se preocupar com isso. Defini que ele era not null, porque ele não pode ter um tenista sem essa identificação. O telefone, um Charactive Iron ou um Vachar de 12, o celular de 14, esse é o tamanho, né? O tipo ID nível técnico vai ser uma chave estrangeira, como a gente viu, do tipo inteiro, né? Que vai trazer o valor da tabela nível técnico, que é o nível do tenista, né? Qual a categoria dele, o nível técnico dele, né? Se ele é de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta classe amadora. O sexo, né? A data de nascimento do tipo date. O sexo aqui eu resolvi colocar como um character de 1. O CPF, tamanho 11. Então aqui eu deixei claro que eu quero utilizar apenas os números, né? E no caso eu considero os valores, por exemplo, se tiver 0 à esquerda vai ser utilizado. O e-mail, se o tenista está ativo, aí eu usei o campo boolean, que é um campo lógico, né, que a gente aprendeu. O nome completo do camarada com até 50. E aí depois a gente veio criando as constraints, né? A constraint tenista PKey, que é a primary key, né? Então aqui eu defini que ID é a minha chave primária, né? E foi criada essa constraint. Se você vir aqui, você vai conhecer as constraints, né? Tá aqui ela. Então eu defino depois. Eu posso definir essa primary key aqui, né? Não esquece, eu posso colocar ela aqui depois do campo serial, dizer que é um primary key já também, tá? Porque a gente fez depois, ele criou dessa maneira. A gente criou essa tabela usando a própria ferramenta, né? Então aqui eu tenho uma segunda constraint, que é a minha chave estrangeira, eu chamei de FK Foreign Key. Nível técnico é o meu Foreign Key, né? Que vai para ID nível técnico, ou seja, esse campo aqui é uma chave estrangeira, ID nível técnico. Mas eu tenho que dizer lá uma chave estrangeira de que tabela? Aí eu digo, ó, referenciando, reference,
nível técnico, que é a tabela nível técnico, no campo ID. Né? E aqui a gente não entrou em detalhes dessa parte, mas eu falei para vocês que ele está sem ação alguma no update e no delete. Tá? Não está atualizando nem deletando em cascata. Tá? Não está um cascade aí. Constraint, mais uma, unique email, ou seja, o e-mail ele é único também. E eu digo aqui, ó, criei, isso aqui é o nome da constraint, unique email. Tá? Quando a gente cria a tabela na mão, normalmente a gente já coloca essas constraints direto no campo. Tá? Aqui ele gerou automaticamente assim porque a gente criou a tabela pela ferramenta. Aqui ele está apenas dizendo que altere a tabela para o proprietário dela ser o usuário Postgres, tá? Que é o usuário que eu estou logado aqui. Que mais? Tá, então tá mais do que avisado essa parte aqui de tabelas, de constraints, se eu quiser conhecer aqui o alter table, né? O que é que ele está dizendo aqui? Como a constraint foi adicionada depois, essa PK aqui, essa chave primária, qual foi o comando assim que ele deu, né? Ele deu um alter table em tenista. E o que foi que ele fez? Add constraint. Adicionou o quê? Uma constraint chamada tenista pique, que é uma primary key no campo ID. É exatamente isso aqui. Por isso que ele colocou aqui o resultado final, né? De como ficaria. Mas também o que é que foi feito? Também poderia ser feito dessa forma. Depois que você criou a tabela tenista, você dá um alter table tenista. E a gente estudou também o comando alter table. São alterações que você vai fazendo na tabela, na estrutura da tabela. Semelhante aqui, ó. Alter table tenista adiciona uma constraint. O nome é esse. E que tipo de constraint é essa? É uma foreign key em nível técnico, ID nível técnico. Esse campo aqui é o campo que está lá em tenista, que referencia a tabela nível técnico no campo ID. Beleza? E aquela única, né? Tem um númerozinho 1 aqui, ó. Alter table tenista, add constraint, o nome é esse. E unique e-mail, dizendo que e-mail é único, ele não pode ser repetido. Tá? A gente também tem o que? A inscrição e o torneio, não era isso? Eu tinha inscrição e torneio. Inscrição é aquela tabela que ela está entre torneio e tenista, né? O tenista ele tem várias inscrições e cada inscrição é relacionada a um tenista. Ao mesmo tempo, um torneio tem várias inscrições e cada inscrição é relacionada a um torneio. Então, cada inscrição vai ter um tenista, cada inscrição vai ter um torneio. E a gente também viu que cada inscrição vai ter um nível técnico, né? O campo nível técnico. Aí a gente discutiu até na aula passada, em uma das aulas passadas, e por que eu tenho um nível técnico em inscrição, se eu já tenho um nível técnico em tenista? Né? A gente discutiu o porquê. Como aqui não é uma aula mais de revisão, eu não vou discutir o contexto do sistema do banco de dados que a gente estava desenvolvendo, né? Então eu não vou entrar nesses detalhes, mas foi explicado. Na aula passada mesmo ocorreu um erro no áudio, né, durante a aula, então uma parte da aula ficou muda, não foi possível vocês escutarem, não sei se foi nessa parte que eu falei, né, aquela aula gravada que a gente fez. Então, mas a resposta é porque o nível técnico do tenista é o nível técnico atual dele. E o nível técnico da inscrição é o nível técnico que foi feita aquela inscrição. Então você pode pensar, o tenista na atualidade ele é segunda classe. Então ele só vai fazer isso quando ele fizer a inscrição, automaticamente já deveria ser na segunda classe. Não. Porque existe aí uma questão de negócio da área, não é uma questão de banco de dados, tá? Que definiu que o tenista de segunda classe ele pode jogar também a primeira, se ele quiser. Então, se eu fizer automaticamente a inscrição dele na segunda, porque ele é de segunda, como é que eu vou fazer de primeira, se ele quiser jogar também a primeira? Ele não pode jogar a terceira, porque é mais fraco, mas a primeira ele poderia. Então, por isso, na decisão do projeto, foi decidido que o nível técnico teria um campo da inscrição, aquela inscrição. E aí, quem vai tratar é o sistema, o desenvolvedor, que vai tratar a questão de se ele pode ou não fazer inscrição naquela categoria, naquele nível técnico, né? Aqui é a criação da tabela de nível técnico, que a gente já discutiu.
Então, a parte estrutural mais importante é essa, de create table, de alter table, de constraints, né? Do funcionamento de cada constraint. Eu não vou aqui entrar em detalhes do uso da ferramenta, porque isso não vai ser tema da prova, né? O uso da ferramenta em si. Então, o que é que a gente ainda pode discutir de interessante aqui? Tá. Na parte estrutural, aqui as sequences, tá? Aqui apenas não contextualizando o que eu falei da sequence. Cada sequence ela vai ter um valor de incremento, o menor valor, o máximo valor, o valor que ela inicia. Aqui o valor corrente também, ó. O próximo valor é o 2, né? Mas isso aqui também não é mais voltado à disciplina, não é mais voltado à ferramenta. O uso de esquemas também é interessante, né? A gente discutiu. A gente tem um esquema aqui chamado esquema público. Mas você pode ter mais de um esquema. Você pode criar um novo esquema aqui de tabelas, né? E, de fato, a gente não discutiu como você, por exemplo, copiar as tabelas de um esquema para outro esquema, né? Não entramos nesse ponto aí. Mas discutimos o conceito do que é o esquema, né? O que é o esquema? Para que serve o esquema? Eu posso separar aqui o grupo de tabelas de maneira que eu posso dar, inclusive, a um usuário permissões que outro não tem, baseado no esquema, tá? Por exemplo, você pode usar, imagine, porque uma tabela, um banco de dados pequeno, como esse, 5 tabelinhas, não faz nem sentido, né? Mas se você tivesse aqui um sistema muito grande, né? Muitas tabelas, sei lá, 100 tabelas ou até mais do que isso. Então, nesse sistema você provavelmente vai ter módulos ali, você vai ter uma área que é mais, vamos dizer, um ERP lá, que você vai ter lá uma área financeira, uma área de negócios, uma área de marketing. Então você poderia criar esquemas, tá? Onde você dividiria, essas tabelas aqui são de negócio, essa tabela aqui é da parte financeira, essa é da parte de marketing. Tá? Então esse seria mais o sentido do uso de esquemas, né? Bem, então é isso aí. Vamos aqui para a parte de consultas. Eu vou trazer já pronto aquelas consultas que a gente trabalhou, né? Eu posso abrir cada um desses scripts aqui para a gente ver o que é que tem aqui. Script tênis, tá? Esse aqui foi aqueles primeiros, né? Quando a gente criou as tabelas, né? Criamos as tabelas, ó, sem nenhuma constraint, tá? Aqui nesse caso eu criei a tabela tenista já com a constraint o primary key e uma foreign key para nível técnico, né? Depois eu criei a tabela torneio padrão também com os campos, o tipo date, char activare, nome do torneio, ID responsável, papapá. Aqui também vai ser uma chave estrangeira, né? Depois. Aí criei a tabela de inscrição. Do mesmo jeito, na tabela de inscrição, preciso de um torneio, preciso de um nível técnico, e a gente acredita até que de propósito não adicionou aqui o ID tenista, né? Adicionou, não foi? Adicionou, tá aqui. Foi mal. É porque eu pensava que eu tinha deixado para de propósito usar o alter table depois. Mas não, de fato isso aqui será uma chave estrangeira, aqui uma chave estrangeira, uma chave estrangeira. Mas depois a gente tem uns alter tables aqui. Demos esses inserts, né? Então aqui o insert into nível técnico no campo nome com um valor tal. Então você pode ver que nível técnico só tem um campo nome, né? O campo ID é um serial. Eu não preciso definir ele aqui, automaticamente ele é inserido. Depois a gente criou alguns responsáveis e eu mostrei as duas formas. Aqui eu mostrei as duas formas, né? Existem outras formas, é claro, de dar inserts, inclusive insert fazendo uma consulta no banco, onde o retorno da consulta é inserido em uma tabela, podendo inclusive ser até uma tabela temporária, tá? Mas também não entramos no contexto de tabelas temporárias, apenas só comentamos. Então tá aqui, ó, os valores que eu inseri, o nome, babá. E também
usando cada campo. Então aqui eu tenho que usar na mesma, né, na mesma ordem que está aqui. E aqui tem que ser na ordem que foi definido. Como lá, por que aqui eu estou botando o ID? A gente discutiu. Porque como lá está o ID serial, se eu não botar os campos aqui como eu fiz dessa maneira, vai dar bronca, né? Eu vou ter que botar na ordem que está lá. E na ordem que está lá em responsável, eu tenho um ID. Aí eu vou ter que dar um valor para esse serial. Isso aqui não é legal, por quê? Porque a sequence não é incrementada. Eu botei de forma manual aí o valor do campo ID. Então, quando for ter o próximo insert, ele vai tentar inserir ele vai tentar inserir um cara com o número 1 ainda, porque o current value da sequence é 1. E aí vai dar bronca, né? Já existe, ele vai dizer, já existe, a primary key não pode repetir. Aí ele vai, nesse caso do erro, ele vai incrementar a variável, aí na próxima tentativa vai funcionar, porque a próxima tentativa o ID vai ser 2, né? Então aqui a gente seria alguns tenistas, né, para nós para tempo de termo de uso. Aqui fizemos um select, todos os campos de nível técnico, de responsável. A gente pode ver o que é que está lá cadastrado. Ó, a gente fez alguns inserts para inscrição, só tem uma, né? Teve uma inscrição no torneio. Então aqui o drop table, se eu quiser apagar uma tabela, eu criei essa tabela tenista 2 depois. Aqui usando o alter table, né, para adicionar column, para dropar uma coluna, ou seja, para apagar uma coluna, para renomear uma coluna. Então renomeia a coluna nome para descrição. Então essa é a sintaxe. Alter table tenista adicione a coluna nome completo com varchar 50. Eu acho que não tinha ainda, né, aqui, ó. Não tinha, tá vendo? Não tinha. Então a gente trabalhou tudo isso aqui. Alter table responsável, alterando o nome dos responsáveis, ó. Eu alterei para esse padrão aqui. A gente inseriu esse torneio, inseriu essa inscrição. Podemos até inserir outras inscrições aqui. Por exemplo, eu vou botar o tenista. Tem quantos tenistas? Ah, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 não tem, né? Tem 7. Ah, tem de 1 a 9. Então eu posso colocar aqui uma segunda inscrição. Cadê ela? Uma segunda inscrição do tenista 2. Foi paga na terceira classe. Isso, o nível técnico 3. E o torneio 1. Foi inserido. Se você consultar a inscrição aqui, você vai ver que já tem uma segunda inscrição. O que não pode nessa tabela de inscrição, aí eu vou voltar aqui apenas para discutir. A gente criou nessa tabela de inscrição aqui uma constraint. Não criamos. Mas você pode criar aqui uma constraint, uma unique, onde você vai definir as columns, ó. Essa e essa, e dizer que aqui alter table e dizer que ela é única. Então olha o código, né? Eu gosto de usar a ferramenta aqui para você ver já o código como vai ficar, para você entender. Olha o código que ele vai dar, ó. Para eu poder alterar a tabela de inscrição, eu vou ter que dar um alter table, inscrição, adicione unique, adicione isso aqui, ó. Eu não vou dar OK não, porque eu vou voltar aqui nesse camarada e vou tentar criar. Ah, que droga. Se eu tentar criar novamente uma inscrição do tenista 2 no nível técnico 1, no torneio 1, ele vai criar. E não deveria. Ele não deveria criar esse cara aqui. Tá? A gente depois pode apagar ele. Aqui eu vou botar um tenista 3, o 4 e o 5.
5 tenistas aí, tá? Só que o tenista 2, faltou o 3, né? Ele tá 2 vezes, ele tá duplicado aqui, ó, a mesma classe. Então eu vou, faltou botar esse, certo? Tem 5 inscrições agora. Tem 6 porque uma está duplicada, né? Então eu vou mostrar para vocês na mesma categoria, no mesmo torneio. Exatamente isso aqui, ó. Opa, foreign key não. Unique. Eu quero um único aonde, né? Não é que o tenista não pode se repetir. O tenista pode, porque ele pode estar em várias inscrições. Muito pelo contrário. Não é que o nível técnico e o tenista não possa se repetir. Pode. Ele pode se repetir. Por quê? Porque o nível técnico ele pode estar em vários torneios diferentes na mesma categoria, no mesmo nível técnico. Agora os treinos, no mesmo torneio, não. Então olha aí, ó. O comando que ele vai dar é esse aqui. Mas se você vir aqui, basicamente é o comando. Vamos ver qual que é o erro aqui. Exatamente, já existe uma duplicação, né? Já existe uma duplicação. Não posso criar um único aqui porque já existe uma duplicação. Então eu vou dar um delete aqui no campo 2, tá? Para poder ele criar essa constraint. Esse cara aqui, eu tenho que apagar um desses dois. Beleza? Tá? Se você for aqui de novo, novamente no Select, eu vou pular logo essa parte para não ficar muito tempo aqui, não ficar muito grande essa revisão. Tá, só tem 5 registros agora. Agora é para ele criar. Criou. E você pode ir lá que ele vai estar lá. Enfim. A gente deu esses inserts aqui em inscrição, né? E aí começamos a trabalhar com Select, né? Select todos os campos de tenista, onde o nível técnico é maior ou igual a 3. Aí os tenistas maior ou igual a 3. Aqui eu quero que ele me diga quem é masculino, ordenado pelo nome completo, de maneira ascendente, ou seja, do A até o Z, né? Aqui os nomes completos são iguais, eu botei um númerozinho para... Aqui, usando like. Qualquer coisa e depois um 2, então ele só vai vir esse. Aqui utilizando o nível técnico entre 4 e 6, ou seja, quem entrar entre 4 e 6, quarta classe e no caso é iniciante. Aqui o torneio onde a data de início é entre ou seja, usando todos os torneios que a data, ou que de 2017, né? Isso que ele está querendo dizer. Usando o between. Aqui o torneio onde a situação in. Eu poderia utilizar também onde situação igual a iniciar, mas é possível também utilizar. Por exemplo, se eu quisesse assim, eu quero onde a situação é a iniciar ou iniciado. Então ficava mais simples eu fazer isso aqui do que colocar situação igual a iniciar or situação igual a iniciado, né? Ficava maior a minha consulta. Nesse caso aqui ele trouxe só a iniciar. Aqui onde uma mesma busca, mas limitando até 5. Ou seja, ele traz os 5 primeiros. A gente viu que é possível também cortar os primeiros, né?
Aqui usando alias, ou seja, eu quero que apareça aqui nome tenista, de tenista, então, e não nome completo, tá? Beleza, então essa foi a primeira parte da revisão. Tem também deixa eu salvar, tem também esse script consultas, que é só de consulta, né, que foi exatamente da aula que deu bronca, né? Então eu vou passar rapidamente por essas consultas, conforme da revisão. Opa, foi mal. Tá. Só um detalhe, aqui nesse script, eu utilizei o outro banco, que é um banco, uma cópia do banco real, que está aqui nesse camarada. E aí eu não posso, aí é um uso do Postgres, eu não posso, eu estou no contexto do sistema Tênis. Eu tenho que ir para outro contexto no caso aqui, tá? Eu tenho que ir para esse aqui, ó. E tem que botar a senha, ele está dizendo que... Aí ele mudou. Agora eu consigo, né, fazer consultas pedindo o ID ativo, o nome, o ponto na categoria, o sexo e o nível dele. Aqui é outra base de dados, tá? Aqui é outra base de dados. Aqui eu estou pedindo o campo nome rank como um nome no rank. Aqui eu estou pedindo, usando o alias T para tenista, né? Então aqui eu vou ter que chamar de T, porque muitas vezes você tem campos com o mesmo nome em tabelas diferentes. Aqui onde os tenistas que são do sexo masculino, usando o T, ponto nome rank. Aqui onde os do sexo feminino. Aqui os do sexo masculino com mais de 100 pontos, né? E eu só quero esses campos. Eu deixei aqui nunca o asterisco para não trazer os dados das pessoas. Aqui masculino pontos maior do que 100, mas eu lembra do end, né? Aqui eu usei um alias aqui para pontuação. Em vez de aparecer pontos, categoria principal, botei S pontuação, tá? Você coloca entre aspas duplas assim quando você vai dar espaço, trabalhar com nomes. Aqui no caso não tem essa preocupação. Normalmente a gente usa aspas simples no Postgres para você definir caracteres dentro dos comandos. Por exemplo, quando você estiver trabalhando com insert, update, lembra que ali você vai usar aspas simples, né? É o caso aqui, por exemplo. Que mais interessante aqui? Esses daqui estão muito semelhantes. Esse, por exemplo, você está trazendo o que aqui? Ó? Todo mundo do sexo masculino, onde o nome A, começa com A e depois vem qualquer coisa, ou Azinho, ou seja, todo mundo que começa com A. Aqui tem que ter o nome André no meio. Aqui ele tem que ter uma pontuação entre 100 e 200. Aqui é a mesma coisa, só que de maneira diferente, usando o between. Aqui eu estou dizendo onde eu quero todos os tenistas, onde definiram a raquete que ele usa. Aqui, tenistas onde a raquete é not null, ou seja, está definida, mas ordenada pelo nome do tenista. Aqui também, só que pelo nome é o contrário. Todas as inscrições. Isso a gente discutiu bastante isso. Eu tenho aqui 4.492 inscrições. Você pode até perceber que talvez se isso aqui tiver na ordem, mesmo que você bote um ordem by ID, deixa eu ver, seja ordenado pelo ID, você vai ver que a quantidade de inscrições não bate com o ID. 4.492 inscrições, mas o ID já vai em 4.532, ou seja, você tem aqui 40 inscrições, 32 mais 8, né, se não estiver errado aqui, 40 inscrições, que provavelmente aconteceu algum erro e a sequence pulou para o próximo, né? O ID. Aqui eu vou pegar todas as inscrições em que o nível
é nulo ou o tenista... Aqui não existe, né? Por quê? Porque tanto o Naive ID, lá na inscrição, o tenista ID e o torneio ID, todos eles não podem ser nulo, porque eles são not null. Definiu isso lá. Aqui eu quero as inscrições, onde o ano referência é 2016. Aqui não é, aqui a gente discutiu basicamente o ano referência é o ano da inscrição, é o ano do torneio. Mas a gente discutiu na aula que isso tem um contexto relacionado ao problema, ao domínio do problema, tá? Porque se você quiser saber as inscrições do ano de 2016, você pergunta onde, você também poderia perguntar onde a data da inscrição, né, a data aqui, ó, está entre 1º de janeiro de 2016 e 31 de dezembro de 2016. Então aqui eu seleciono todos os torneios, aqui todos os torneios nesse período, semelhante aos torneios de 2021. Tá? Aí aqui a gente começou a usar algumas funções, tá? Funções de nome, para deixar minúsculo, para deixar maiúsculo, para deixar a primeira letra em maiúsculo, para dar um replace, para substituir aqui um substring, ou seja, pegue nome aqui, por exemplo, eu estou dando um corte, né? De 1, pego os 6 primeiros, ou seja, então não vai vir o nome todo. Aqui uma concatenação de campos, né? Eu vou concatenar nome com a data de nascimento e um espaço no meio. A gente discutiu todos esses aqui, né? Aqui eu vou preencher com asteriscos, né? Até a parte que não tiver, né? Campo 20. Aqui com os asteriscos à direita. Esse João Paulo, no caso, João Paulo passou, né, da quantidade de 20. Aqui eu vou cortar o A. Aqui eu vou cortar o Azinho no final. Aqui o Azinho no início, no left. No L é de left, o R aqui é de right, tá? Depois a gente discutiu algumas funções de agregação, né, para números. Né? Eu quero calcular o valor absoluto. Eu quero calcular... Aqui eu vou estar, por exemplo, com o valor filiado. Né? Eu vou estar retirando as casas decimais, né, de valor inscrição. Ó, o valor normal e o valor com a aplicação da função. Aqui eu vou estar convertendo. Né? Aqui, ó, pode ver que o valor está em real, né? O valor da inscrição cast para real. E aqui eu estou dando um cast para numeric em valor inscrição. Ó, o valor inscrição ele é real. Eu dei um cast para numeric com 2 casas decimais, beleza? Aqui a gente discutiu a questão de consultas com união, né? Conjunção. Nesse caso aqui eu estou trazendo todos os tenistas e todas as inscrições, onde o tenista é 1, ou seja, todas as inscrições do tenista 1. É isso? E aí eu estou dizendo aqui, ó, eu tenho que dizer que eu quero o ID do tenista, o nome do tenista, o ID da inscrição. Então é para isso que serve aquele Tzinho aqui, tá? Ou um I aqui se eu quiser. Porque ao invés de eu escrever tenista aqui, eu escrevo só o T. Ao invés de eu escrever I aqui, eu escrevo só o I. Inscrição, eu escrevo só o I. Tá? A gente discutiu tudo isso aqui, né? Que é uma união. Ou seja, eu peguei todos... Porque quando eu faço isso aqui, gente, eu estou praticamente fazendo... Ó, quando eu dou um select asterisco from tenista inscrição, eu estou fazendo praticamente um produto cartesiano, tá? Eu estou cruzando todos os tenistas com todas as inscrições. Então, se eu tiver 10 tenistas e 10 inscrições, o resultado vai ser 100. 100 registros selecionados. Só que aí, quando eu dou o where, o que é que eu estou dizendo? Não, agora desse produto cartesiano, você só vai trazer onde o ID do tenista é igual o ID do tenista na inscrição. Então, por exemplo, aquilo que eu falei para vocês, né? Se eu selecionar só isso aqui, ó, até demora a consulta, ele vai me trazer esse valor, essa quantidade de inscrições. Por quê?
muita gente aqui vai vir repetido. Né? Por exemplo, o Renato vai aparecer X vezes. E X é a quantidade de inscrições. Porque ele faz um produto cartesiano. Mas não tem relação nenhuma de Renato com a inscrição de número 50. Porque a inscrição 50 é de outro tenista. Mas isso é que a consulta faz. Aí depois eu dou um R. Depois desse produto, aí ele vai trazer o que? Traga só onde o tenista ID, ou seja, o ID de Renato, foi igual à inscrição que tem o ID de Renato. Então, as inscrições que não tem o ID de Renato, ela não vai trazer. Então já é eliminado aí se eu tiver 1000 inscrições e 50 são de Renato, 950 já não vão vir, só vão vir essas 50 de Renato. Só que essas 950 elas vão ter o ID de algum tenista. Então quando ele fez isso para Renato, ele agora vai fazer para Marcelo. Quando ele chegar em Marcelo, Marcelo tem 25 dessas 950, ele seleciona as 25. E assim vai. Né? Depois, João Paulo tem 15 dessas 925 sobre 8. Ele seleciona, fica 910. Então, no final, o que é que vai acontecer? Vai trazer 1000 inscrições. Então, mas antes tinha o quê? Tinha 1000 vezes a quantidade de tenistas. Se tivesse 50 tenistas, 50 mil. Né? Vai reduzir essa consulta para 1000 inscrições. Se você fizer aqui, eu já expliquei isso, 4.492, né? É exatamente a quantidade de inscrições. Por quê? Porque toda inscrição tem um tenista. E aí aqui eu comecei a fazer, trazendo outros campos, né? Aqui eu trouxe onde o tenista é 1, ou seja, todas as inscrições do tenista 1. Aqui eu trouxe o ano de referência. Aqui eu já estou pedindo, ó, onde o tenista é o tenista, existe, e existe o torneio, ou seja, aqui vai trazer os mesmos 4.492. Vocês podem ver lá. Porque ele vai dizer assim, ó, eu quero todos que tem um tenista, toda inscrição que tem um tenista e que tem um torneio, mas toda inscrição vai ter. Detalhe aqui, porque aqui eu fiz um produto também, ele faz um tenista, uma inscrição e torneio. Chamei tenista de TE e torneio de T, porque existe o campo nome lá em torneio, existe o campo nome lá em tenista. Aqui eu vou ter, ó, ano bababá, todos onde o tenista existe na inscrição, então existe um tenista para aquela inscrição. Naquela mesma inscrição também tem que existir um torneio, né? Mas tem que ser do ano referência 2017. E aqui eu ordenei pelo ID. Eu fiz mais discussões sobre isso aqui, função de agregação. Tá? Eu discuti com vocês também essas funções. Eu vou selecionar alguns aqui para contar a quantidade. Ele vai contar, ou seja, conte de tenista o quê? Qualquer campo de tenista. Ele está dizendo aqui todos os campos. Se existir um campo com informação, conte. É isso que ele está dizendo. Aqui ele já está dizendo o seguinte, ó. Conte, mas considere apenas raquete. O campo raquete. Se o campo raquete estiver nulo, ele não vai contar. Aqui para contar as inscrições, aí dá 4.492, para contar a quantidade de torneio. Seleciona aqui o máximo, o valor máximo, ou seja, o valor máximo que foi cobrado em um torneio, o valor mínimo que foi cobrado em um torneio. Aqui eu começo o Group By. Pronto, aqui é interessante. Aqui é porque é o seguinte, ó. Se eu selecionar todo nome de todos os tenistas, no nome de todos os tenistas, tá? E perguntar a vocês, mas vai existir gente com o mesmo nome. E não tem problema, que não pode ter o mesmo e-mail. Aí o que é que ele está dizendo aqui? Ó, pegue todos os nomes, mas antes de eu olhar para esse segundo campo que vai aparecer na consulta, eu olho aqui para o meu Group By. Agrupe todos os nomes. É isso que ele está dizendo. Agrupe. Então, se tiver 2 Thiago lá, no campo nome, só vai aparecer um, ele vai agrupar. E ordene pelo nome do tenista. Ó, deixa a lista ordenada pelo nome. Certo? Mas uma vez agrupado pelo nome, o que é que eu vou fazer?
com esses agrupamentos. Alguns nomes vão sumir na consulta, né? Porque Tiago só vai aparecer uma vez. Todos os Tiagos que tiver só vai aparecer uma vez o nome Tiago. Aí você vai agrupar por nome. Então, se eu tirar esse cara aqui, ó, o que é que ele fez? Ele agrupou por nome. Com certeza existe mais de um André. Mas aqui, ó, eu fiz de propósito, você para perceber, tem um André sem acento, um André com acento. Opa! Se você for lá, você vai ver que esses dois Andrés aqui, um tem um espaço e o outro não tem. Então, por isso que eles foram agrupados em locais diferentes. Quando eu adiciono um novo campo aqui na consulta, para aparecer aqui, eu digo o quê? Conte quantos ID tem cada agrupamento desse. Você pode mandar também contar por nome. Tá? Até que ele vai dizer, para cada grupo, aqui não é um registro, aqui é um grupo. Se só existir um Abraão, tudo bem. Aí ele diz, só existe um desses, mas alguns tem dois, ó, tem dois Alan. Tem um Alan assim, aqui provavelmente o cara cadastrou com espaço, o outro Alan. Olha, o André, ó, tem dois assim, ó, e três assim. Um dos dois aqui tem espaço e dois sem acento. Tá? Então, o agrupamento vai fazer uma conta no agrupamento que foi realizado. Então, essa conta pode ser um count, pode ser a média, pode ser o maior valor de cada agrupamento. Porque uma vez agrupado, ele vai fazer essa contagem para cada grupo, né, de nomes. Então, é necessário, no caso, que o agrupamento, eu agrupei pelo nome, o agrupamento tem que estar aqui nessa consulta. Tá? Então, voltando aqui em cima, ó, o group by ele vem depois do array. Atributos e agrupamento. Tá? Selecione colunas, dá tabelas, onde expressão lógica, agrupamento. Agrupamento. Olha lá. Estamos aqui. Então, o group by nome, ordenado pelo nome. Aqui, eu já fiz aquela junção lá que a gente depois vai aprender a fazendo com join. É aquela consulta até 2017. Aqui ele não vai pegar porque não está com o group by. Eu tenho que tirar esse count daqui. O que ele está fazendo aqui? Eu vou tirar. Está selecionando todo mundo que tem inscrição e que o torneio existe no ano 2017. Pronto. Todo mundo que fez inscrição em 2017. E está agrupando pelo ID do tenista. Agora conte. Quantas inscrições cada tenista teve em 2017. E ordene pelo ID. Ordene pelo o ID do tenista, né? Não está pelo nome do tenista nem pelo count. Pelo ID. Então ele contou. Agrupe todo mundo dessa consulta aqui. Imagina essa consulta. Sem o count ID. Nome do tenista. Tá? Vai lá na tabela inscrição. Vai lá na tabela torneio. Pegue todos os tenistas que tem inscrição. Pegue todas as inscrições também que tem que estar em um torneio. Ou seja, a inscrição ela tem que ter. Cada inscrição. Só seleciona a inscrição. Se tiver. É isso que ele está dizendo aqui nesse URL, gente. Ó. Você só vai selecionar a inscrição se existir um tenista para aquela inscrição. Válido. E se existir um torneio válido naquela inscrição. Pronto. E depois ele diz, e o ano? Aí eu digo, o ano é 2017. Aquela inscrição entra. Uma vez que ela entre, você concorda que vários IDs vão vir repetidos? Sim. Porque o tenista, a ID vai se repetir pode se repetir naquele ano, né, tendo mais de uma inscrição. Então, esses que se repetem, ó, eu vou tirar mais uma vez isso aqui e vou colocar o TE ID. Ó. Se você olhar esse ID 200 esse ID 1 apareceu. Lembra que ele tem 11 vezes?
Um de novo. Então o que é que ele vai fazer aqui? Ele fez essa consulta. Então, baseado nessa consulta, eu quero que agrupe agora todos esses IDs. Agrupe por ID. Então não vai aparecer José Tiago duas vezes. Só vai aparecer uma vez, agrupou. É isso que ele está fazendo. E ordene o agrupamento pelo ID. É isso que ele vai fazer. Aqui, ó. Agrupei. Vai aparecer mais de uma vez. E ordene. Eu ordenei de propósito para você ver que um não aparece novamente. Agora, claro, aí eu quero agora contar dentro, é como se dissesse assim, dentro dessa coisa aqui, está agrupado quantas linhas tem aqui dentro. Então é isso que tinha antes. É um count. Tá? Então é isso que ele faz aqui. Com nome, contando o nome. Aqui ele está contando para o ano 2017, agrupado pelo nome. A ordem aqui, a ordem que está diferente, né? Está ordenado pelo nome. Pela quantidade, né? Não pelo nome, pela count. Aqui, ó, ordenando pelo campo 2, ou seja, pelo count também. Aqui eu peguei quantos count. Eu agrupei aqui pelo ano de referência e mandei contar quantas inscrições, não é isso? Quantas inscrições eu tenho em cada ano. Aqui, aí aqui a gente começa. Quantas inscrições eu tenho por ano? Se eu quiser dar um corte já no agrupamento, que você veja que eu agrupei aqui por ano, né? Agrupei por ano e contei quantas inscrições tem em cada ano. Se eu quiser dar um corte aqui, eu vou dar um R de novo. Não, aí eu vou usar o having, né? Volta para cá. O having é a condição de agrupamento, que vem antes do order by, tá? A gente estava usando o order by, mas o having só é usado quando tem um agrupamento aqui. Então eu dei um having dizendo o seguinte, ó, só me traga quando a quantidade do ano for maior do que 500. Então ele não vai trazer alguns desses, ó. Beleza? Aqui o distinct, que é para você distinguir o nome do tenista. Então ele só vai selecionar uma vez também. Não é ele não está agrupando aqui, tá? Por nome não. Ele está tipo assim, eliminando. Claro que ele não está eliminando da tabela, mas da consulta. Aparece mais de uma vez, só vai aparecer distingo. Só aparece uma vez o campo nome. É a função também que vai fazer isso. Essa parte aqui, tá na última aula, pegou, né? Na última aula, a questão de união e subconsultas. Eu vou só comentar o join, tá? Você pode fazer usando o R, como a gente está fazendo aqui, né? Ó, eu faço um produto cartesiano de tenista e inscrição, praticamente. Vai demorar bastante, vai ter quantos, ó? 4 milhões, é isso? 424.620. É muito simples você saber isso aí. É só você multiplicar a quantidade de tenistas. A gente fez isso, né? Pela quantidade de inscrição que vai dar aquele valor. 4 milhões, isso aí lá, não sei quanto. Então, aí eu estou dizendo aquilo que a gente já aprendeu, né? Mas traga só os que o tenista ID é igual ao da inscrição. Aí ele diminui para a quantidade de inscrições. Aqui é a mesma coisa, só que usando o join. Eu uso a faça, seleciono de tenista, inner join, uma junção aqui, com inscrição. Aqui é como se fosse a ideia do onde, né? No where, né? O tenista ID igual a inscrição ID. Mesma coisa.
Só que o inner join, tabelas maiores, eu vou ter um desempenho melhor aqui, tá? Mais interessante você usando o inner join do que dessa maneira. Aqui é a mesma coisa, só que depois eu digo Eri. A mesma coisa também, só que usando o alias. Aqui eu estou usando também a tabela torneio, né? E alguns campos. E aqui as 3 tabelas também usando inner join. Então, a dica que eu dou quando você tiver em dúvida é o seguinte, ó. Selecionou os campos, sempre coloca o alias, né, quando tem mais de uma tabela, porque pode ter campo com o mesmo nome de campo, né, não o nome aqui, esse nome que eu estou me referindo. E aí vai dar bronca, né, porque ele não vai saber se você está se referindo ao campo de uma tabela ou ao campo de outra tabela. Então, coloquei os campos que eu quero. De quem? De tenista, TE, né, aqui eu estou dizendo que é de tenista que eu quero. Inner join inscrição, lembra lá do mapeamento, como é que está teu domínio. Tá de um lado a tabela tenista, que tem muitas inscrições, inscrição lá no meio. E do outro lado o torneio, que também tem muitas inscrições. A inscrição fica ali entre torneio e tenista, não é isso? Então do lado aqui, ó, tenista, inner join inscrição, depois vem inscrição e onde? On. Que é o ID do tenista, existe, ele é igual, existe ao campo. É igual, ou seja, quando o TE não for igual, o ID daquele tenista específico, daquele primeiro, ele pega o primeiro tenista. Aí ele vai na tabela de inscrição e diz: o ID desse tenista que eu peguei foi igual ao tenista ID da tabela de inscrição. Ou seja, ele vai olhar, essa inscrição é desse tenista? Então seleciona. Essa inscrição é desse tenista? Não é, então não seleciona. Então ele vai filtrando aí. Inner join, ou seja, outro inner join em torneio T, onde, mesma coisa. Aí ele continua. Esse torneio ID aqui, inscrição, é igual a esse torneio que eu estou verificando para esse tenista? É igual a um desses torneios? Aí não é, mas é o próximo torneio, então ele seleciona. Então é como se ele pegasse o seguinte: o primeiro tenista, aí ele vai na primeira inscrição, é do tenista? Beleza. Aí ele vai no torneio. Aí ele vai no torneio. O torneio 1 é o torneio daquela inscrição 1 também? Pronto. Então essa seleção entra. Aí ele vai para o segundo torneio. E o torneio 2 já não, ele já elimina. Ele já não faz mais aquilo ali. Então ele já sai, vai para o próximo tenista. Não, vai para a próxima inscrição, desculpa. Aí vai perguntar: essa segunda inscrição é desse tenista? Vamos dizer que seja. Opa, então eu vou para o torneio. Se não for, eu não vou nem para o torneio. Porque não tem sentido. Eu tenho que ter o torneio, tem que ter o tenista naquela inscrição. Aí eu vou para o torneio. Olha o primeiro campo do torneio. Não vai ser, porque o primeiro campo do torneio já é da outra inscrição. Ele já vai no segundo campo do torneio. Esse segundo torneio é dessa inscrição? Não. Então já não seleciona mais nenhum. Ele vai para o próximo torneio. O próximo torneio não. Uma hora ele vai achar, ou deveria achar, o torneio daquela inscrição. Achou? Pronto. Aí seleciona. E aí vai para outra inscrição. E vai para outra inscrição. E assim vai. O inner join ele tem um desempenho melhor do que se você fizer usando esse padrão aqui de UERI, né? O UERI ele vai estar verificando todos eles. Aqui, usando o outer join, a gente discutiu, por exemplo, eu estou usando o left outer join, ou seja, mesmo que o tenista não exista na inscrição, eu quero que você traga essa. Aqui não vai ter. Aqui vai ter? Vai ter. Porque o que é que eu disse aqui? Eu estou trazendo tenistas que não fizeram inscrição. É isso que ele está dizendo aqui, de tenista, left outer join inscrição, em que é o tenista igual o ID do tenista lá na inscrição.
Eu não vou. Não, se eu boto o inner join, você já entendeu. Mas se eu boto o left outer join, o que é que acontece? Eu estou dizendo o seguinte, ó, o tenista, por exemplo, Luciano, o ID dele, ele olhou se existia lá em inscrição. Não existia. Então é tipo, eu estou no tenista Luciano, então eu vou lá, o inner join faria o quê? Inscrição existe? Existe não. Então não vai. Varreu todas as inscrições e nenhuma tem aquele tenista. Ele não fez inscrição. Então ele não seleciona, né? Isso, o inner join. No caso do left outer join, não. O left está se referindo ao tenista. Então ele está dizendo assim, esse tenista ele vai. Independente se ele está ou não com inscrição, ele vai ter que ir. Os campos do tenista vai ter que aparecer na consulta. Que é o que ele está fazendo aqui, o ter nome. É. Aí ele vai olhar o campo do tenista. Independente se ele tem inscrição ou não, ele vai aparecer. Eu quero que apareça o ano da referência daquela inscrição. Então o tenista aparece. Não aparece ano por quê? Porque ele não tem nenhuma inscrição, então não aparece. O right é o contrário. Aqui eu fiz com ano, com inscrição e com torneio. Então o right está se referindo a torneio. Então é a mesma coisa. Aqui só em 2017. Nesse como eu filtrei, não vai aparecer, né? Todos vão estar, porque eu disse assim, não, mas eu quero os de 2017. Então aquela turma de tenista que apareceria, como eles não têm inscrição, eles não vão entrar nessa condição aqui. O right, mesma coisa com torneio. Então, por exemplo, se você tiver torneio, por exemplo, eu tenho alguns torneios aqui, ó, que não tiveram inscrições. Então eu tenho que botar aqui, ó, de inscrição e right outer join, ou seja, não é inscrição inner join, é o torneio. O right à direita, esse da direita aqui é outer. Ele pode aparecer aqui na consulta, mesmo que não tenha inscrição com esse torneio, cada linha da tabela torneio. Peguei o primeiro torneio, tem inscrição, aparece. Não tem inscrição, também vai aparecer. Nesse caso aqui é o full outer join, ele vai olhar para os dois lados, né? Tanto para o tenista quanto no caso para a inscrição. Como toda inscrição tem um tenista, vai dar o mesmo resultado do left outer join aqui. O cross faz um cross de tenista e torneio. Nesse caso aqui, ó, se tu pegar, o que é que ele está fazendo? Ele está pegando, ó, um produto cartesiano de Renato, de tenista com torneio. Ou seja, tem Renato com o primeiro Open, tem Renato com o segundo etapa. Você já entendeu? Ele faz um produto cartesiano aí. Essa parte aqui tá no outro vídeo, né, que saiu com áudio. Foi um assunto a mais que a gente trouxe. Mas como o tema dessa aula é a revisão da prova, a gente fica por aqui. Você pode analisar esse código aí, tá no outro áudio, bem explicado, no finalzinho. E para a prova é isso aí, gente. Então acho que eu abordei a maioria dos assuntos. Espero que faça uma boa prova, tá? Então, valeu, galera, um abraço, que Deus abençoe vocês. Fui! Opa! Deixa eu só terminar aqui. A última consulta foi essa, tá? Fechar. Valeu, galera!